Em Mateus 21, a partir do versículo 18, temos a cena de Jesus, os discípulos e a figueira. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, logo depois da cena que Jesus expulsou os vendedores do templo, Jesus foi passar a noite em Betânia, um povoado perto de Jerusalém. No outro dia de manhã cedo, voltando para Jerusalém, ele, junto dos discípulos, avistaram uma figueira. Jesus estava com fome, buscou frutos, não encontrou nenhum e disse à figueira: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira secou. Os discípulos ficaram espantados e questionaram. E Jesus lhes deu uma lição de fé, que se crermos, se o crente que crê em Jesus crer em nome de Jesus e tiver fé no coração, nós poderemos dizer a um monte: levanta-te e joga ao mar, e ele irá, porque nada é impossível àquele que crê. Então, é um chamado de Jesus para que tenhamos fé, e fé em abundância. Jesus diz em outra passagem que a fé é como o grão de mostarda, que cresce e vira uma grande árvore em que os passarinhos aninham e nos seus galhos. Então, nós temos que ter fé. Todo o Evangelho baseia-se na fé, em você crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou, crer na ressurreição dos mortos e que Jesus está vivo e está sentado à direita do Pai. Isto é uma declaração de fé. Então nós temos fé quando cremos em Jesus Cristo. E Jesus está dizendo para, assim como temos fé nele, sendo Filho de Deus, temos fé para todas as outras coisas. Porém, essa passagem guarda uma outra lição muito valiosa. A lição da figueira que não tinha frutos e secou. Este é um chamado para que também demos frutos. E demos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quando não conhecíamos a Jesus, tínhamos uma vida mundana, uma vida secada dos nossos bel-prazeres, de qualquer coisa que sirva a nossa carne. Quando conhecemos a Jesus, nós deixamos para trás o velho homem, a velha mulher, deixamos para trás quem éramos e passamos a ser uma criatura nova, uma criatura que passa a ser moldada em amor por Jesus Cristo. E temos que ser como nova criatura e darmos bons frutos. É impossível sermos nova criatura e não darmos frutos. Significa que nunca mudamos. E Jesus está nos dando uma dica de que se nós não damos frutos, nós vamos definhar como esta árvore. Porque o que importa é que temos frutos. O que importa é que frutifiquemos. E Jesus cuida de nós para que demos frutos. Ele diz que o Pai corrige os filhos que ama. Então ele vai corrigindo as árvores para que deem bastante fruto. Deus vai podando as árvores para que deem frutos. E ele vai nos ajudando a frutificar. Então o chamado de hoje é para termos fé e, além de fé, que frutifiquemos. Como podemos dar mais frutos? Como você, sendo cristão ou crendo em Jesus Cristo, pode dar mais frutos hoje? O que é frutificar? Esta é uma lição poderosa. Frutificar é ter boas obras, obras dignas de arrependimento, obras dignas de uma pessoa que vive em amor segundo Jesus Cristo. Como é que vive uma pessoa que ama o próximo? Fazendo boas obras, dividindo um pão, visitando os enfermos, visitando os presos, dando roupas para os desabrigados, abrigo para quem está desabrigado, dividindo pão com o faminto. Existem muitas boas obras que podem ser feitas, né? A caridade é um segmento delas.
mas às vezes é ouvir quem está necessitado de desabafar. Às vezes é ser um ombro amigo para quem precisa de um abraço. Fazer boas obras é ser Jesus na terra, é seguir os passos de Jesus. E esse é o chamado: termos fé e praticarmos boas obras dignas de arrependimento. Pratique boas obras você também. Pratique boas obras hoje e tenha fé.